Oi, minha gente, eu sou Cida Bento e nessa temporada do Entrevista nós temos falado sobre a lei que obriga o ensino da história da África e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Hoje nós vamos falar sobre a incidência do movimento negro na educação brasileira. Nós vamos falar com o professor Hélio Santos, doutor em administração pela USP, presidente dos conselhos da Oxfam e do CEDRA. Seja bem-vindo, Hélio Santos. Que bom que você topou estar por aqui. Vim da Bahia até aqui para a gente poder conversar. Eu queria, primeiro, Cida, dizer, eu não poderia perder a oportunidade, primeiro, de vir pela primeira vez ao canal Futura, que é um veículo que eu sempre apreciei. E depois eu não perderia nada a oportunidade de estar com você nesta experiência. Então, eu quero dizer da satisfação de estar aqui e agradecer a oportunidade. Obrigada, Hélio. Hélio, como chegamos a isso, né? Qual o caminho recente que nós vimos trilhando para hoje estar debatendo os 20 anos da alteração da LDB pelas leis 10.639? Esta lei, como você demarcou bem, Cida, ela foi importante porque ela altera a lei de diretrizes e bases, mas ela não começa ali, né? Todo mundo sabe que a abolição acontece em 1888. O Estado brasileiro teve um silêncio de 96 anos em relação à questão racial. Em 1984, cria-se em São Paulo, graças à atuação do movimento negro, o Conselho de Desenvolvimento da População Negra. Este conselho tinha dois eixos, né? Um dos eixos era a educação. Estou falando ali da metade dos anos 80. E, neste momento, houve um esforço muito grande da Fundação Carlos Chagas e também da doutora Raquel de Oliveira, que hoje é professora da Universidade de Santa Cruz, Universidade Estadual do interior da Bahia. Então, neste momento, se fez uma pesquisa muito importante em que, naquele momento, veja, metade dos anos 80, Sim. há 38 anos, não é? Então, a criança que vai aparecer numa foto tem aproximadamente uns 12 anos e hoje deve ter 50 anos. Repare que ali se revelou coisas importantes que aconteciam dentro da sala de aula em relação a professores, alunos, conteúdo, e criou-se um programa importante que é da essência da Lei 10.639, que era um projeto chamado Viva 13 de Maio, interrogando. Sim. Essa interrogação levava-se a suscitar um debate se a abolição foi concreta e que resultado ela teve. Isso por 3 anos seguidos. Repare que isso gerou 5.000 relatórios que hoje fazem parte do acervo da Universidade Federal de São Carlos. O que eu quero dizer é que não começamos antes. A Lei 2003, a Lei 10.639, que acontece 17 anos depois, ela teve como adubo que a fertilizou exatamente esse esforço do movimento negro, em que você teve participando educadores como Petronila Ribeiro, Luiz Alberto Gonçalves, Arani Santana, Ana Célia, né? Vários educadores, Walter Silvério, Henrique Cunha Júnior, Zélia Amador de Deus. Então, são tantos para dizer que isso aconteceu na metade dos anos 80. E aí você está demarcando esse lugar da política pública. Agora nós estamos focando um pouco nisso, quando a gente começa lá nos conselhos a provocar os órgãos públicos, que eu me lembro, estava lá naquele mesmo período que a Raquel, né? Exato. Pois era de se esperar, Cida, que a Lei 10.639 tivesse obtido melhores resultados. Porque se 17 anos antes, no estado de São Paulo, que é a maior rede pública, se conseguiu desenvolver coisas importantes, era de se esperar que a gente conseguisse ter ido mais adiante, né? É muito comum os educadores negros, Cida, numa procura quase obsessiva, tentando implementar a lei, e alguns, inclusive, imaginarem, né,
que a lei é algo positivo, é importante para as crianças negras. Isso é uma meia-verdade. Isso é importante para todas as crianças, é importante para todo o Brasil. Para o Brasil. Para o Brasil. Então, um povo que não conhece a sua história é um povo inconcluso. Né? Então, o que a gente percebe é que a lei não vingou. Muitas coisas aconteceram, avanços aconteceram, mas a educação, que seria, digamos, um antídoto para fazer com que as relações raciais tivessem um outro funcionamento, nós não conseguimos. Se conseguiu muito mais o ativismo a partir de outras conquistas, como a lei de cotas no serviço público, na universidade, e que acabou fazendo com que a gente reconhecesse os avanços, fazendo com que um pouco da cultura da sociedade brasileira mudasse. Você, além do campo da educação, por exemplo, Cida, durante muito tempo trabalhou com o mercado de trabalho. Hoje nós não estamos no patamar que nós gostaríamos, mas é inevitável, nós avançamos. Hoje nós queremos mulheres negras nos conselhos de administração, quer dizer, que é exatamente o não lugar da mulher negra. Para a gente perceber o que eu estou falando, as mulheres negras eleitas, inclusive para prefeitas, né, inclusive do campo conservador, recebem ameaças. Nunca se pediu para colocar uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, e sim uma jurista negra, com tudo que essa palavra jurista representa, como conhecimento, formação de excelência, produção na área. Então, é nesse sentido que a gente tem que reconhecer, Cida, que houve avanços. Mas eu também não posso deixar de considerar que houve sabotagens. Há muito boicote, né? E a gente começa, por exemplo, no Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de Gênero, nós começamos a coletar boas práticas antes da lei. Em 2002, a lei foi assinada em 2003. Sim, quer dizer, sim. Nesse período, a gente acumulou um acervo de 3.000 práticas de 1.100 municípios brasileiros, e dessas 200 são práticas exemplares das 5 regiões de gestão e pedagógicas. Mas de que maneira o Estado brasileiro, municípios, e principalmente, se a gente pensar o governo federal, se aproveitou desse trabalho, ou desse que você trouxe, que Raquel de Oliveira liderou, ou de tantas iniciativas que a gente tem da sociedade civil organizada, dos NEABs, que poderia ajudar o Estado a avançar no sentido de ter políticas públicas mais efetivas, né, Hélio? Cida, no fundo, Cida, é uma questão de compreensão. Se a gente pensar, ao longo do século XX, os debates ideológicos estiveram no campo da democracia liberal, do socialismo, do autoritarismo, com algumas pequenas variações. Toda essa discussão, Cida, acabou construindo aquilo que a gente chama de inteligência nacional. E todo esse debate foi absolutamente incapaz de interpretar o que o Brasil é. Então, esta incapacidade congênita de decifrar a nossa realidade social e histórica, do qual o escravismo é parte significativa, são 3 séculos e meio, nos levou-se a algo que, na ausência de outro nome, eu chamo de dialética da exclusão brasileira. Essa interpretação ela não foi feita, porque é exatamente a lei não é panaceia para todos os nossos males, não. Mas ela é fundamental para que o Brasil possa decifrar-se e entender que o não desenvolvimento brasileiro ele decorre precisamente dessa incompreensão. Então, a Lei 10.639, ela tem um papel estratégico que a academia, que a chamada inteligência não decifrou. Então, é exatamente por isso. As pessoas não estão tão convencidas, elas imaginam que é o estudo da África, dos povos originários. Na verdade, trata-se de um componente esquizofrênico, porque é um povo que não se conhece, mas se sabe participante dessa cultura, é esquizofrenia. Eu trago um exemplo, Cida, sempre muito interessante, para ver como é que isso é verdade, essa esquizofrenia. Durante a ditadura militar, alguns intelectuais brancos brasileiros tiveram que ir para a Europa. E alguns que foram para Louvain
todo mês eles faziam uma reunião de brasileiros, se reuniam praticamente todos brancos. E o que que eles faziam? Primeiro alguém trazia alguns pertences e eles faziam feijoada, faziam caipirinha e colocavam na vitrola. Tem que explicar o que é vitrola, porque a geração de hoje não sabe o que é vitrola. Isso. Vitrola é um lugar onde você coloca um disco de vinil e ouvia músicas. Agora, quem é que rodava na vitrola? Era Cartola, Pixinguinha. E interessante, e eles comiam feijoada. E o interessante é que eles chamavam essas reuniões de banzo. Banzo é uma expressão negra que diz melancolia, que diz saudade, tristeza. Ou seja, fora do Brasil, e quando eles se colocavam como brasileiros, eles eram negros. Mas uma vez aqui, eles na academia não levaram dessa forma. Ou seja, é esquizofrênico. Sim. Porque eu entendo essa cultura, eu quero essa cultura, estou dentro dela, mas ao mesmo tempo eu a rejeito. Então, eu penso que a Lei 10.639 decorre em larga medida, Cida, dessa incompreensão da importância estratégica que ela tem para colocar o país num outro patamar civilizatório. Exatamente, num outro patamar civilizatório, porque você tem uma maioria da população brasileira. Você tem investimento na qualificação da educação, do acesso ao mercado de trabalho desse grupo, do acesso aos equipamentos de saúde. Só desse jeito você pode ter um país, né, Hélio, mais civilizado, porque não é uma questão de direitos humanos, é estatística. Se você tem mais da metade da população excluída, né, da educação, do mercado de trabalho, do acesso à saúde, você tem um país que não avança, embora o progresso, compreendido como ele hoje aqui no Brasil, está muito relacionado vamos dizer, ao avanço das pessoas que têm um perfil similar ao da nossa elite. Exato. Eu penso, Cida, que o Brasil é um país que se auto-atribuiu limites. Primeiro, eu recomendo 2 livros importantes. Um é do Mário Teodoro, que fala da sociedade desigual, que mostra a centralidade da questão racial. O outro livro é Pacto da Branquitude, seu. Exatamente onde você inverte, porque sempre, Cida, nós queremos estudar as deficiências e as provocadas pelas desigualdades. Você inverte, você passa a estudar o branco e ver as vantagens que ele tem imanentes à própria situação de ele ser branco. Então, sem precisar fazer nada, né? Nada. Ele é a pessoa universal. Agora, Cida, veja, nós falamos de um país pobre, mas isso é uma meia-verdade. Durante todo o tempo, dos últimos tempos, o Brasil sempre esteve entre os 10 mais ricos, tendo como referência o PIB. A gente estava com quem? Com a China, com os Estados Unidos, com o Japão, né, com os países mais ricos. E, simultaneamente, sempre estivemos entre os 10 mais pobres. Então, agora, veja a complexidade. De um lado, é um país que, no ano passado, cerca de 30 milhões de pessoas passaram fome. Mas a Embrapa mostra, desde 2021, que nós produzimos alimentos suficientes para alimentar 800 milhões de pessoas. 4 vezes a nossa população. 4 vezes o Ou Brasil. seja, todos os nacionais podem ser alimentados e ainda restam 3/4 para exportação. Este mesmo país, Cida, que produz e que só usa uma parcela pequena da sua área produtiva. Repare, um país que tecnicamente não tinha que ter fome. Ao mesmo tempo, esse país tem capacidade ociosa, ou seja, nas fábricas, no comércio, no setor de serviços, tem capacidade ociosa. Do outro lado, você tem várias pessoas desempregadas. E mais adiante, você tem pessoas com propensão a consumir. O que é isso? Pessoas querem comprar, mesmo as que trabalham com rendimento baixo, porque no Brasil o salário mínimo deveria ser, projetando de 1940 até hoje, cerca de R$ 6.600. Agora, veja, para ver como o Brasil é rico, o PIB do Brasil em 2020 permitiria que cada família de 4 pessoas tivesse uma renda mensal de R$ 11 mil. Então, o Brasil, essas complexidades, de um lado você tem um país rico, do outro lado você tem capacidade ociosa, ou seja, gente querendo trabalhar. Tem desemprego. E, ao mesmo tempo, o país não avança. É evidente, o país se auto-atribuiu limites, porque tanto deu certo que ele continua
dentre os 10 mais ricos. Mais ricos. Mas o que explica essa coisa bizarra que os estrangeiros não entendem? Dentre os 10 mais ricos, o Brasil é o único de maioria negra. Então, está explicado a razão pela qual você consegue produzir os melhores jatos de porte médio do mundo, mas não consegue treinar as mães pobres, por exemplo, a ferver água e impedir que as crianças morram de diarreia. Esse país rico dos condomínios... Que tem essas duas pontas. Essas duas pontas tem 11 mil favelas. 1000 favelas é uma indecência. Agora, são 11 mil onde vivem 17 milhões de pessoas. Ou seja, o que eu quero mostrar que essa anomia, esse desarranjo social, Cida, passa por aquilo que Mário Teodoro, neste livro que eu recomendei, A Sociedade Desigual, aponta. Então, na verdade... Viciada em desigualdade, ele viciada, fala, né? Ele fala, ele usa uma expressão forte, ele acha que é espécie de uma cocaína social. Mas o que acontece, efetivamente, Cida, que longe de ser o problema, a questão racial faz parte da solução. Vamos dar uma pausinha agora, vamos chamar nossos saberes e fazeres e retornamos. Oi pessoal, eu sou Mônica Menezes, sou aqui do Rio de Janeiro, professora regente da rede municipal há 35 anos. Há 10 anos estou na sala de leitura, por isso a minha ferramenta principal para uma prática antirracista são os livros. Então eu estou sempre trazendo personalidades negras, escritores negros como Otávio Júnior e Kissan de Oliveira, livros que falem da cultura africana também, e indígena também, compartilho muito com eles livros da cultura indígena, de escritores indígenas. Além disso, eu uso como ferramenta para contação de histórias personagens, né, bonecos negros. Então as crianças, além de ouvirem a história com protagonismo negro, elas brincam depois com os bonecos e elas gostam bastante. Fora isso, o último projeto que eu fiz agora com as crianças, de 1º, 2º e 3º ano, eles criaram uma história para essa linda sereia aqui, ó. E aí eles fizeram a sereia passando na roda e cada um ia criando uma partezinha da história. E aí depois a gente montou um livro, olha que bacana. Esse aqui é Luísa, a Sereia do Mar. Eles botaram o nome da sereia de Luísa em homenagem a uma colega da turma, olha que bacana. Olha, gente, eu continuo com o professor Hélio Santos por aqui e te espero no próximo episódio. Até lá!